E aí, galera, retomando então a nossa explicação, nós vamos falar sobre os alcenos. Quando fala sobre os alcenos, olha só, esse "em" aqui vai mostrar pra gente que a ligação entre carbonos é dupla, ou seja, uma só dupla, né? Porque duas duplas é di-en, uma dupla só entre carbonos. Então, vamos pegar o menor alceno ou alqueno, ele tem que ter 2 carbonos. Porque pensa comigo, não dá para colocar uma ligação dupla com um carbono só. Então, a menor quantidade de carbonos possível para ter uma dupla são 2 carbonos. Então, a menor cadeia carbônica de alceno, 2 carbonos. E a partir daí, pode ter mais carbonos. Beleza? Então, vamos lá. Essa molécula aqui é uma molécula muito especial e importante. São 2 carbonos. Então, 2 carbonos, a gente fala et. Então, aqui é et. O tipo de ligação que está ocorrendo aqui, olha, dupla, em, e é um hidrocarboneto eteno. Então o nome dele é eteno. Esse nome eteno é o nome oficial, que é o nome da IUPAC. O que significa IUPAC? União Internacional de Química, química com C, que vem em inglês, chemistry, química pura e aplicada, tá? Então é um órgão que regulamenta toda a nomenclatura de química orgânica, beleza? Toda vez que falarmos IUPAC, significa que é o nome oficial. Então, lá nos alcanos, eu usei IUPAC. Por quê? Porque essa é a nomenclatura oficial. Só que nos alcenos, principalmente nos alcenos, tem duas moléculas importantes ali que tem nomenclaturas usuais e nós vamos ter que saber a oficial e a usual. Só que o padrão é a oficial e o PAC. E a gente vai ter que aprender a usual quando existir, tá bom? Então olha lá, eteno é a nomenclatura oficial. O eteno também pode ser chamado de etileno. Ó, etileno. Etileno é um gás que é utilizado no amadurecimento de frutas. Então, vamos chegar na sua casa, você vê lá uma fruta, ela amadurecendo, por exemplo, tem umas bananas já que estão bem maduras. Demorou mais alguns dias, todas as outras começam a ficar maduras. Por quê? Ele vai liberando um gás que é um hormônio de amadurecimento chamado etileno. Beleza? E aí, vamos lá. Esse nome aqui é o nome que nós chamamos de usual. Então, quando falarmos etileno, é a mesma coisa que eteno, que é essa estrutura aqui. Beleza? E qual é a fórmula molecular desse composto? Então, por exemplo, nós temos aqui 2 carbonos. Então, aqui é CnH2n. Então, fica C2, né? Ó, C2H, dobra só, 4. E aqui dá para ver visivelmente, né, turma? Olha só, 2 e 2, 4. Fechou? Então, vamos lá para o próximo. Olha só, esse composto tem 1, 2, 3 carbonos. Vejam só que essa ligação dupla, dupla, está aqui. Ela poderia estar aqui. Se ela estivesse aqui, seria o mesmo desenho, porque está espelhado. Ele faria isso aqui, olha, é a mesma coisa, tá? Está invertendo, a molécula é a mesma. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, e colocar uma dupla aqui, é a mesma coisa, tá bom? Tem o mesmo formato, é o mesmo desenho. Então, eu vou colocar aqui, ó, como eu coloquei originalmente. Então, aqui tem uma ligação dupla. E aí, como que faz? Preciso enumerar? Não. Sabe por que não? Porque essa ligação dupla, ou ela vai estar nessa ponta, ou ela vai estar nessa ponta. E não tem como variar. Como não tem como variar, o que a gente faz? Segue a nomenclatura normal e não especifica onde está, porque não tem variação. Os próximos casos, a gente vai ter que falar onde que ela está, porque tem variação, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3. 3 é o que mesmo? Prop. Então, aqui vai ficar prop. O tipo de ligação é dupla, então é em. E isso é um hidrocarboneto, então aqui é propeno. Olha, esse é o nome, né, oficial, é o nome da IUPAC, ó, já sabe, IUPAC, nomenclatura oficial, beleza? E aí nós temos para essa molécula uma nomenclatura também usual. Propeno é conhecido como propileno, propileno. Então, isso aqui é IUPAC, já sabe, é oficial.
Quando aparece um nome que não é da IUPAC, você não está vendo essa sistematização, então isso aqui vai ser usual. Então essa nomenclatura é uma nomenclatura usual. E aí, como que fica isso aqui? Vamos contar? São 3 carbonos. Joga aqui, C3, 2 vezes 3 dá quanto mesmo? 6. Então aqui, olha, C3H quanto? 6. Essa é a fórmula molecular. C3H6 para esse composto. Beleza? Vamos continuar aqui com mais um exemplo. Olha só esses 2 exemplos. Verifiquem, turma, a quantidade de carbonos que tem nessa estrutura. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São 4. E vejam, se eu colocar essa dupla aqui, é a mesma coisa que colocar aqui, olha, no final. Por quê? Se você virar a molécula, ela seria igual. Tanto faz. Então, a dupla aqui ou a dupla aqui. Agora vejam, se essa dupla ela se deslocar para cá, lembra do fenômeno de ressonância, que é o deslocamento dos elétrons π, e eles vão mudando de lugar? Se esses elétrons π vierem para cá, nós teríamos um desenho aqui assim. E esse desenho não é esse desenho. Quer dizer, essa molécula não é essa molécula, tá bom? Então é o seguinte, ó, para essa molécula nós temos, para esse tipo de quantidade de carbono, temos 2 estruturas possíveis, 2 moléculas diferentes com nomes diferentes. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar dessa daqui, ó, da D, tá? Vou mudar um pouquinho, vou começar da D. Como que faço? Met, et, prop, but. Tanto faz, né? Met, et, prop, bus. Tanto faz o que mesmo? Se eu contar daqui para cá, met, et, prop, but. Não, não tanto faz. Porque lembra dos vídeos anteriores da aula? Quando tem uma dupla e a quantidade de carbonos é grande, a gente agora vai entender o que é esse grande, a partir de quanto? Ó, a partir de 1, 2, 3, 4, a partir de 4 carbonos, não tanto faz começar à direita ou à esquerda. Nós temos que começar da extremidade mais próxima da insaturação, ou da dupla ou da tripla. Nesse caso, a ponta mais próxima é essa daqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a ponta mais próxima é aqui. Então, nós vamos enumerar. 1, 2, 3, 4. Essa é a estrutura desse composto. Começando lá. 1. Qual é a ideia? É a regra dos menores valores. Ou seja, isso aqui, olha, é o menor valor. Entre 1 e 2, 1 vai ser escolhido para ficar na nomenclatura, ok? Então, vamos lá. Met, et, prop, but. Então, isso aqui é but. Aí nós vamos fazer o seguinte, o tipo de ligação é dupla, então é em. Só que tá presa no carbono 1, carbono 2. Você vai pegar o número menor para escrever na nomenclatura oficial. Então aqui vai ficar but, traço, 1, vou colocar aqui, olha, 1, traço, em, que é o tipo de ligação dupla, e é um hidrocarboneto. Esse é o buteno. Qual o buteno? But-1-eno. O que significa esse número 1? Ele demonstra onde está a ligação dupla, ok? Então, isso é o buteno. Qual é a fórmula molecular? Joga na fórmula geral. Então, são 4, aqui vai ficar C4H10. 10 não, né? Só dobra, então é C4H quanto? 8. Beleza? Vamos contar para a gente ter certeza? 3, aqui mais 2, 5, com mais 1 aqui 6, com mais 2 nessa ponta 8. Tá vendo? Deu certo. É só jogar na fórmula geral, CnH2n. Fechou? Então esse é o composto. Não tem nome usual, tá? Essa nomenclatura que está aqui é a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura da IUPAC. Então nem sempre vai ter a nomenclatura usual. Vamos agora para esse daqui. Aqui a gente percebe que se eu começar aqui, olha, 1, 2, 3, 4 em amarelo, tá vendo? Em amarelo. A dupla ligação, ela está presa no carbono 2 e carbono 3. Beleza? Carbono 2, carbono 3. Quem é o menor? 2. Então o 2 vai ser escolhido. Mas se nesse caso eu começo, olha, da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, ela fica presa entre o 2 e o 3. Então o que a gente faz mesmo? Vamos escolher o menor valor. Olha só, 2 de novo. Então, para esse caso, tanto faz começar na direita ou começarmos na esquerda. Porque essa molécula tem simetria.
A posição que ela se encontra, a dupla, permite com que possamos contar vindo da esquerda ou podemos contar aqui vindo da direita, tá bom? Aí você escolhe, caso que não acontece com essa molécula de baixo, que eu obrigatoriamente tenho que começar nessa ponta aqui. Então vamos lá. Eu vou escolher da esquerda, beleza? Então aqui 1, aqui 2, 3, 4. Então um nome para isso, boot. Então aqui é boot também. O tipo de ligação vai ser dupla. E aí eu escolho o menor valor entre eles. Então aqui vai ser 2. Aqui é mais um traço para diferenciar. E vamos colocar o tipo de ligação. O tipo de ligação aqui é EN. E é um hidrocarboneto. Então é O. Então esse é o but2eno. But2eno, but1eno. Essa nomenclatura é a nomenclatura oficial da IUPAC, né? Qual que é a fórmula molecular para isso? Galera, 4. Joga lá na fórmula geral, C4H8. Então aqui nós temos C4H8 também. Então vejam que a fórmula molecular é a mesma, mas os compostos são o que mesmo? Diferentes. Então a fórmula molecular, ela é uma fórmula resumida, lembra? Ela condensa a quantidade de elementos que tem, mas ela não revela quem é a estrutura. Nós que vamos ter que perceber quais possíveis estruturas desenhar. É isso, galera. A gente volta com mais exemplos. Ó, eu vou pegar aqui, vou apagar o A e o B e vou dar mais 2 exemplos para esse tipo de composto chamado alcenos ou alqueno. Então a gente vai pegar aqui, A, B, C, D, E. Vamos pegar aqui, olha só, essa cadeia. Ó, essa cadeia. Essa cadeia, e vou colocar aqui a ligação dupla aqui. E vou pegar, vou fazer mais para cá, ó, D, E, F. Vou pegar essa cadeia que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e desenhar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui. Aí, olha, a ligação dupla, vou colocar aqui, olha, uma mudança de elétrons π. Vamos lá. Como que faz a enumeração? Você vai enumerar na extremidade mais próxima da insaturação. Então aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 6. Desse jeito, né? E agora, o que você faz? Vai pegar os menores valores. Então, ó, o menor valor que está ali na dupla é o número 1. Então você vai contar. Se são 6, isso é X. X. Como eu tenho a ligação dupla posicionada entre o 1 e o 2, eu vou escolher o menor valor entre eles. Então, o menor valor entre eles é 1. Então, aqui vai ficar X1. Como é um alceno, isso vai ficar EN. E como é um hidrocarboneto, vai ficar O. E isso não tem nomenclatura usual, tá? Essa nomenclatura que está aqui é a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura da IUPAC. Beleza? É isso, ó. Vamos jogar na fórmula geral? 6, joga lá. C6 dobra H12. Fechou, galera? E vamos para o último exemplo aqui, olha. Também eu tenho aqui 6 carbonos. E qual que é a ideia aqui? É enumerar. Percebam que se eu enumerar da direita para a esquerda, fica muito longe. Então, a extremidade mais próxima da insaturação é a esquerda. Então, aqui, obrigatoriamente, eu tenho que começar da esquerda, ó. 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Menor valor entre eles, 2. Aí eu vou escrever aqui, olha. 6. Então, 6 é o que mesmo? X. X. E aí nós temos o que mesmo? Ó, ligação aqui dupla, presa no carbono 2. E aí vamos separar isso bem. E é um alceno. Então, ó, isso aqui é EN. Alceno. Então, aqui EN. Como é um hidrocarboneto, aqui vai ser o que mesmo? O. Então vejam, X1eno, aqui é X2eno. É um outro composto totalmente diferente. Ele tem ponto de fusão, ponto de ebulição diferente, galera. Agora, a fórmula geral, a mesma, olha. C6H12. Aí, de novo, a fórmula molecular, ela não define quem é. É a estrutura que define quem é. Beleza? Então, a gente vai continuar e vai mostrar a estrutura e formulação dos alcinos. É isso aí.